Se eu não sou salvo pelas obras, então as minhas obras não importam. Será que é isso que a Bíblia diz? Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância do servir na obra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu realmente não acredito que esse texto está falando sobre um crente, porque eu acredito que o crente já está com Deus, ele já é um com Cristo. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Eu acredito que esse texto está falando justamente sobre aquela pessoa que quer conhecer Deus. E essa pessoa que está querendo se aproximar de Deus, ela tem que crer em duas coisas. Ela tem que crer que Deus existe e tem que crer que esse Deus que existe é galardoador, recompensador dos que o buscam. Essa é uma das estratégias que Deus usa para se aproximar das pessoas. Como? Se oferecendo para resolver problemas. Tem que crer que Deus existe e que esse Deus que existe é recompensador daqueles que o buscam. Muitos de nós chegamos no Evangelho porque tínhamos problemas que não tínhamos como resolver. E Deus se oferece para resolver esses problemas. Alguns de nós vieram porque tínhamos problemas no casamento, outros problemas financeiros, outros problemas de enfermidade, outros problemas familiares. E Deus se oferece para resolver esse tipo de problema. Essa é uma das formas que Deus usa para atrair as pessoas para Ele, se oferecendo para resolver problemas. Mas à medida que você cresce espiritualmente e amadurece no relacionamento com Deus, Deus também tem expectativas que você não apenas se beneficie do reino dele, mas que você também contribua com o reino dele. Colossenses 1,13, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós já saímos do império das trevas e já fomos transportados para o reino de Deus. E em Mateus capítulo 13, Jesus vai explicar como funciona o reino de Deus. No versículo 3 de Mateus 13, Jesus diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus vai usar várias parábolas para explicar como funciona o reino de Deus. No versículo 31 ele diz assim: Outra parábola ele propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. No versículo 44 ele conta outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No versículo 45 ele continua: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ainda no versículo 47 ele diz: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. E depois de contar todas essas parábolas, no versículo 51, ele vira para os discípulos e diz: Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: Sim. Os discípulos que estavam lá presentes, quando Jesus estava explicando como funciona o reino de Deus através de parábolas, eles entenderam. Mas e nós? Será que nós entendemos? Em todas essas parábolas que Jesus usou para explicar o funcionamento do reino de Deus, o homem está fazendo alguma coisa. Ele tomou e plantou a semente, ele achou e escondeu o tesouro, ele procura, vende e compra boas pérolas, ele lança a rede no mar e arrasta para a praia. Em todas essas parábolas que Jesus escolheu para explicar como funciona o reino de Deus, o homem faz alguma coisa e não apenas recebe do reino. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A redenção, ela tira o homem do império das trevas e o transporta para o reino de Deus. E a renovação da mente tira a mentalidade mundana e coloca a mentalidade de reino. Porque esta mentalidade de só receber, só se beneficiar, só se dar de bem, não é uma mentalidade de reino. Porque nas parábolas que Jesus usou para explicar o funcionamento do reino, o homem faz alguma coisa e não apenas fica se beneficiando do reino. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, um famoso texto, Paulo diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nesse famoso texto,
O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa salvação foi dada pela graça. E essa salvação que foi dada pela graça de Deus, ela é recebida pela fé. E ele diz, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. E muitas pessoas entendem errado, elas pensam que as obras não importam. Mas nesse contexto, Paulo está falando sobre a salvação. Então as obras não importam para a salvação. Nada do que você faça serve para a salvação, porque a salvação não é pelo que você faz. A salvação está sendo dada de graça e recebida pela fé. Mas depois que você foi salvo, as suas obras importam. Porque o versículo 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus e essa salvação é recebida pela fé. Mas uma vez que você foi salvo, existem obras que estão esperando você andar nelas. E estas obras elas já foram preparadas por Deus de antemão. Então não fomos salvos pelas obras. Mas uma vez que você foi salvo, existem boas obras que estão aguardando você frutificar nelas. Em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo Pedro nos diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros. Você acha que isso é o quê? É um conselho? É uma sugestão? Uma dica? Não. É uma ordem. Servir uns aos outros. Eu não tenho que orar para saber se é para eu servir, porque já tem uma ordem clara na Bíblia. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E por onde você começa servindo? Vou te dar uma sugestão. Comece onde você percebe uma necessidade. Em Atos capítulo 6, a Bíblia fala sobre uma necessidade que havia de pessoas se levantarem para ajudar na distribuição diária de comida para as viúvas. Ali foram levantados os primeiros 7 diáconos da igreja. Em Atos capítulo 11, é narrada outra necessidade. Um grupo de pessoas se converte na cidade de Antioquia e existe uma necessidade que eles sejam discipulados. Por causa dessa necessidade, Barnabé e depois Paulo se levantam para discipular aquela classe de novos convertidos. Em 1 Samuel capítulo 16, registra uma grande necessidade. O rei de Israel, Saul, está sendo afligido por demônios e existe uma necessidade de algo ser feito para acalmá-lo. Davi, percebendo aquela necessidade, se levanta e vai tocar harpa para ele, para acalmar e dar alívio para Saul naquele momento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Você precisa aprender como funciona o reino que você entrou. Neste reino que você entrou, o homem não só se beneficia do reino, o homem também faz alguma coisa pelo reino de Deus. Você pode até ter chegado no evangelho com a motivação deturpada, assim como muitos de nós chegamos, mas ao longo da sua caminhada com Deus, você precisa corrigir a sua motivação. A sua motivação não pode mais ser o que Deus pode te dar, mas a sua motivação precisa ser a pessoa de Deus. Você não está mais no evangelho pelo que você pode ganhar. Você está no evangelho pela pessoa que você já ganhou. Você já ganhou a Cristo. Quando a sua motivação não for mais o que ele pode te dar, mas sim a pessoa dele, o que for importante para ele, será importante para você também. E se você sabe que o plano de Deus é espalhar o evangelho pelo mundo e salvar todo aquele que nele crê, certamente você fará alguma coisa para contribuir com esse plano. Em Efésios capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo escreve assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu quero que você preste bem atenção como Paulo ligou aperfeiçoamento dos santos com desempenho do serviço. Não existe crescimento no reino de Deus desvinculado de serviço. O próprio Jesus disse, o maior é aquele que serve. Ninguém na Bíblia amadureceu espiritualmente sem servir a Deus. Mas é bom que você se lembre que Deus não nos vê apenas como uma mão de obra para trabalhar no seu reino. Não, Ele não nos vê assim. Ele nos vê como filhos. Tão importante que você saiba que Deus tem um plano para você fazer, também existe um plano para Ele fazer em você. Existe uma transformação pessoal que Deus quer que os seus filhos passem. E no próximo vídeo, eu quero te mostrar que Deus não tem apenas um serviço para você desempenhar. Ele tem uma pessoa para você se tornar. Mas você só vai se tornar essa pessoa desempenhando o seu serviço. Existe um você hoje e um você aperfeiçoado. E o você aperfeiçoado está ligado a desempenho do seu serviço. Seja abençoado com a prática desta palavra, sirva o reino no qual você já está dentro
e até o próximo vídeo. Talvez você que é casado e já está casado há bastante tempo, mas lembra aí quando você encontrou seu cônjuge? Lembra aí? Quando vocês namoravam, talvez tua namorada morava do outro lado da cidade. Tu pegava 3 táxis, 2 vans e um mototáxi para chegar na casa dela. Ia qualquer dia, qualquer horário, qualquer oportunidade que tinha, pegava 3 táxis, 2 vans e um mototáxi só para chegar lá. Por amor não é pesado. Agora, por obrigação, o menor esforço se torna um grande sacrifício.